Shalom, shalom pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de Torá, aqui conosco no Sharei Torá, Bezrat Hashem. E hoje, com grande alegria, com muita satisfação, vamos poder estudar um pouco mais, os grandes mistérios da Torá. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo levemente complicado, tá? Ele vai requerer muita atenção de vocês. E com ele vamos descobrir um grande segredo espiritual que nos mostrará o porquê muitas vezes nos engajamos tanto nas mitzvot, fazemos tantas boas ações, tzedakah, caridade, e parece que todas aquelas promessas da Torá não se concretizam nas nossas vidas, né? E nós precisamos entender por quê, o que acontece que muitas vezes parece que a vida não vai para frente, né? Um dos temas que a gente trata muito aqui no Sharei Torá é sobre a Shekinah. A Shekinah, né? A luz divina, a presença divina que repousa sobre nós, né? Pela qual Hashem, ele nos permite vivenciar, por assim dizer, uma realidade muito parecida com a realidade de Adão antes do pecado, né? Uma realidade onde a própria natureza, a própria criação cooperava e servia à vontade do homem, né? E o segredo básico disso estão no estudo da Torá, nas mitzvot, mas muitas pessoas realmente se engajam nisso e não sentem essa mudança, né? E a pergunta é, né, uma coisa que a Torá normalmente deixa claro, a Torá ela só não ensina como nós devemos fazer essa conexão com a luz, existem diversas mitzvot específicas para isso, como a Torá ensina também certos comportamentos que nos bloqueiam o acesso a essa luz, né? Que não apenas bloqueia, mas principalmente que eles são capazes de destruir, de desmoronar toda a construção, toda a elevação espiritual que nós atingimos, tá? E isso é muito importante entendermos. Se a gente questiona o que será que um homem tem que fazer para perder o contato com Hashem, né? Para perder o mérito de ter a Shekinah sobre a sua vida. E muitos podem falar, claro, assassinato, roubo, imoralidades sexuais, né? Tudo isso é verdade, realmente. Esses pecados, assim, realmente, eles destroem na hora qualquer relacionamento com Hashem que uma pessoa pode ter desenvolvido, qualquer pessoa deixa de ser imediatamente o repouso da Shekinah. Mas, se você for pensar, uma pessoa que supostamente poderia destruir, né, poderia deixar de ser o local da presença divina, o repouso da presença divina, de certo, ele já se transformou, tanto o seu caráter, como a sua forma de pensar e tudo, comportamental, para que essa luz seja recebida. Então, o ato de roubar, de assassinar, de se engajar em moralidades sexuais já não faz mais parte do caráter desse homem, né? Esses pecados, eles não são mais instintivos, eles não vão ser mais o que motivam essa pessoa, né? Por quê? Porque para que ela chegasse a esse estado, ela teve que transformar o subconsciente dela, ela teve que controlar o Yetzer Hara, o instinto negativo. Então, claro, falar que esses pecados eles bloqueiam, eles destroem a conexão com o Hashem é certo, mas também a gente tem que pensar que uma pessoa que chega nesse estado, que busca esse estado, já não está mais cometendo esses tipos de pecados abomináveis, né? E aí que entra a questão. Qual é o ponto que nos leva a derrubar, a destruir o nosso contato com a Shekinah, né?
Por que muitas vezes a gente entra no Avodat Hashem, no serviço divino, faz as coisas, faz tudo aquilo que a Torá fala, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se tornar o repouso da presença divina, e nada acontece. A gente vive e vê que a criação cada vez mais está se opondo a nós, né? Exatamente o contrário. E a pergunta é, onde está o erro? Onde está esse erro? Poxa, eu sigo a Torá e eu não mato, eu não me engajo em moralidades sexuais. Aonde está? E Hashem, sabendo disso, ele não apenas ensinou como nós devemos estabelecer um contato com ele, mas também nos ensina como mantermos esse contato. E o curioso é, tanto o ensino de um quanto o ensino de outro, eles estão ocultos nas entrelinhas da Torá. E é por isso que precisamos analisar certas coisas para que tal entendimento transforme tanto o nosso caráter como o nosso comportamento. Né? Aqui nesse caso, estamos passando um pente fino, vamos assim dizer. Né? E a Torá é tão fantástica que existem muitas passagens na Torá que a gente não vê sentido algum, né? Tipo, de caráter informativo, ou não tem uma informação ali realmente, claramente valiosa ou prática, né? E é justamente nesses lugares que estão os maiores mistérios da Torá. Eu escrevo isso direto nos meus livros. Tá? Eu vou ler para vocês 5 versículos lá da Parashat Korach, tá? Em Números 17, que vai ser do 1 ao 5. E nós vamos fazer uma análise de alguns detalhes que tem nesse incidente. A gente vai começar olhando para ele de uma forma, pelo Pshat, de uma forma mais literal. E depois vamos entrar um pouco mais o que está oculto por trás, né? Com a ajuda de alguns comentários, do Zohar, da Gemara. E vamos ver o que a gente aprende hoje. Pessoal, prestem muita atenção, tá certo? Então eu vou ler para vocês o número 17, do 1 ao 5. Prestem atenção. E falou Adonai com Moisés, dizendo, diga a Eleazar, filho de Aharon, o sacerdote, para remover os incensários dentre os restos carbonizados e espalhe as cinzas, pois eles se tornaram santos. Remova os incensários daqueles que pecaram ao custo de suas vidas e os transforme em placas batidas para o altar. Por terem sido usados para oferendas perante Adonai, eles se tornaram santos. Que eles sirvam como aviso aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de cobre que foram usados para aqueles que morreram pelo fogo e os martelou em placas para o altar. Um memorial aos filhos de Israel para que nenhum estranho, ninguém que não seja da linhagem de Aharon, presuma que possa oferecer incenso perante Adonai como Korach e seu bando, conforme Adonai o disse pela mão de Moisés. Tá certo. Vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Esses são os 5 primeiros versículos do capítulo 17. O capítulo anterior, o capítulo 16, ele relata a revolta de Korach, tá? Nele, Korach, tá? Mais 2 indivíduos, Datan e Abiram, junto a 250 outros homens que não são identificados pela Torá, eles se levantam contra a autoridade de Moisés e eles começam a questionar 2 pontos chaves, tá? O primeiro era por que a tribo de Levi tomou o lugar dos primogênitos e por que ele, Korach, não era o sumo sacerdote, tá? Porque na visão dele, Aharon devia ser o líder e ele o sumo sacerdote, tá certo? Bom, esse não é o tema de hoje. O ponto é que Moisés, quando foi desafiado por esses 250 homens, né? Moisés disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, tá? Se Hashem quiser que vocês realmente sejam os sacerdotes no lugar dos levitas, então nós vamos tomar incensários e nós vamos fazer uma oferta de Ketoret, uma oferta de incenso para Hashem, tá? E nisso Hashem vai mostrar quem ele escolheu. Então, esses 250 homens, tá?
fora Korach, Datan e Abiram, esses 250 homens, cada um toma para si um incensário de cobre. E nele eles fazem a queima do incenso. Como homem algum, fora o sacerdote, era permitido queimar o incensário, de certo, a fúria divina desceu, e como está escrito na Torá, esses 250 homens foram queimados vivos. Tá? Existem duas situações na Torá onde homens foram queimados vivos, ou no Mishkan, ou ao redor do Mishkan. Esse é um caso. E o segundo é com Nadav e Abihu, que são os dois filhos primogênitos de Aharon, que morreram quando prestaram lá, quando levaram como oferta um fogo estranho. Mas o curioso, se a gente compara esses dois casos, tem uma grande diferença, tá? Porque no primeiro caso, que foram os filhos de Aharon, os corpos deles depois foram removidos e enterrados. Ou seja, esse fogo, né, que destruiu esses dois homens, não é o fogo como a gente imagina. Eles simplesmente caíram mortos. Já nesse segundo caso, foi realmente um fogo. Porque aqui está escrito que Eleazar, né, um dos filhos de Aharon, eles tinham que ir nos restos carbonizados e espalhar a cinza dos corpos, né? Então, realmente, esses 250 homens, eles literalmente foram queimados vivos, tá? E Hashem fala para Moisés dizer para Eleazar que ele não deve apenas fazer a limpeza, mas ele deve recolher os 250 incensários que foram utilizados nesse desafio, né? Nessa oferta de incenso. E que ele devia recolher todos, depois ele devia bater com o martelo, fazer todos os incensários como fossem placas de cobre, e essas placas deveriam ser afixadas no altar, tá? E por quê? Porque para que todo Israel, quando visse essa placa, né, todo o povo, quando eles vissem essas placas, eles iam se lembrar de que ninguém pode prestar um incenso que não seja da linhagem de Aaron. Tá bom. Então, é isso, né, que está escrito. Porém, existem diversos problemas, tá? Apesar de parecer um texto simples e óbvio, de caráter apenas informativo, ele tem alguns problemas intrínsecos. O primeiro ponto é por que Hashem precisava fazer um memorial para que o povo de Israel se lembrasse de Korach, tá? Todos que estavam ali vivenciaram, testemunharam Korach. Eles viram quem foram, viram o que fizeram e viram a forma como morreram. Ninguém daquelas pessoas precisava de um memorial para ter que se lembrar de algo tão marcante, né? Quando a gente vive algo tão marcante como ver a Terra engolindo pessoas, a gente não vai precisar de um memorial, porque nós não vamos nos esquecer desse fato, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que levar bem em consideração. E é uma questão, né? Por que serviu, né? Por quê? Para que serve, né, esse memorial? Qual a intenção de Hashem na realidade, né? E há um outro problema intrínseco, que está lá no último, bem no finalzinho, do versículo 5, que está escrito o seguinte: Kasher diber Adonai beyad Moshe lo. Seria algo conforme Adonai o disse pela mão de Moisés. Então, ele fala, descreve tudo o que Eleazar tinha que fazer, descreve que Eleazar fez, então descreve que isso foi feito para que todo mundo saiba que ninguém vai tomar o lugar de Aharon, e no final está escrito que isso é tudo conforme, tá? Aquilo que Adonai o disse pela mão de Moisés. Primeira coisa, o que quer dizer algo pela mão de Moisés? Está escrito literalmente, Beyad Moshe, Diber Adonai Beyad Moshe. Hashem falou pela mão de Moisés. O que é falar pela mão de Moisés? Por que não pela boca de Moisés? Por que não através de Moisés? Né? O que a mão faz aqui?
E um outro ponto interessante é que está escrito conforme Adonai o disse pela mão de Moisés. Esse o, né, que trata de alguém, o disse para ele, que em hebraico é o law, quem é ele? Né? Conforme Adonai disse a quem? A Moisés? Não pode ter sido, porque foi a mão de Moisés que disse. Então não foi para Moisés. Será que foi para Eleazar? Será que foi para o povo de Israel? Será que foi para Aharon? Né? Então esse law, que alude ao alvo da ação, ele é indefinido. Né? E é nesses pontos que nós temos que nos atentar nisso. Porque todos os 4 primeiros versículos está imbuído nisso que Hashem disse, ou disse através da mão de Moisés. Tá? Se a gente entender esse mistério, a gente vai entender tudo que foi dito, tudo aquilo que a gente leu até agora, inclusive o memorial. Tá certo? Bom, vamos lá. Existem 2 comentaristas, tá? A gente vai ler bastante hoje de diversas fontes, que eles tentam dar uma solução para o problema do law, né? Ou seja, para quem foi dito, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês Rashi e um outro comentarista excelente chamado Kli Yakar, tá? Então, Rashi, sobre esse versículo, sobre essa expressão, né, sobre o law, ele diz o seguinte: quando o verbo ledaber é seguido por law ao invés de elav, significa sobre ele e não a ele. Esse é Aharon. E quem briga pela vaga do sumo sacerdote será punido com tsaraat. Tá? Vamos desmistificar aqui o comentário de Rashi. Primeiro ele fala que quando aparece o verbo ledaber, tá? Que é o verbo falar em hebraico, que aparece nessa frase, kasher diber, conforme Adonai falou na verdade, né? Diber, então vem do verbo ledaber, e ele aponta o sujeito da ação a quem foi dito algo com 2 termos, ou elav, aleph, lamed, yud, vav, ou com law, né? Que é no nosso caso, lamed, vav, que é o nosso caso. Então Rashi explica que toda vez que o ledaber falar elav, então a pessoa está falando para alguém, né? Hashem falou com Moisés, Moisés falou com Aharon e por aí vai. Porém, quando esse verbo aparece com law, significa que não é uma pessoa falando com outra pessoa, falando para outra pessoa, mas é uma pessoa falando sobre uma outra pessoa. Tá? Então, esse conforme Adonai o falou pela mão de Moisés, então seria conforme Adonai falou sobre ele pela mão de Moisés. Isso muda tudo. Tá? E quem é esse ele? Sobre quem que Adonai falou? Segundo Rashi, Aharon. Né? Tudo bem, legal. Então entendemos que esse indefinido, não sabíamos quem é, agora entendemos que era Aharon. Então Hashem falou algo sobre Aharon através da mão de Moisés. Tá estranho ainda. E Rashi continua, tá? Ele fala que quem briga pela vaga do sumo sacerdote será punido com tsaraat. Bom, quem briga pela vaga do sumo sacerdote fica claro porque Korah estava brigando por essa vaga, mas o curioso é que ele fala que essa pessoa será punida com tsaraat. Tá? Tsaraat é a tal da lepra bíblica, certo? Então, a tsaraat é a lepra bíblica e quem ficava com essa lepra, que era o leproso, é chamado na Torá como Metzorá. Tá? Então temos o Metzorá, que é o leproso, e a Tsaraat, que é essa lepra bíblica, tá? Que não é bem a hanseníase que temos hoje em dia. Ok. Então, isso é a conclusão de Rashi. O que é curioso, porque Korah fez isso e não foi punido com lepra. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que Rashi sabe disso? Como é que Rashi sabe que uma pessoa que briga pela uma vaga de sumo sacerdote vai ficar com lepra? Aí vem Kli Yakar e ele faz um comentário bem interessante, também sobre o mesmo versículo, sobre a mesma passagem. Pela mão de Moisés, ele fala, pela mão de Moisés. Assim como Moisés contraiu lepra em sua mão, quando falou mal do povo de Israel perante Hashem, aquele que fala mal sobre aqueles que Hashem escolhe
também sofrerá com o mesmo destino. Olha só que interessante. Agora a coisa começa a fazer um pouco de sentido. Como é que Rashi chegou na conclusão que isso causa lepra? Lá no livro de Êxodo, acho que lá no capítulo 4, conta a história do momento em que Moisés, né, ele vê a sarça ardente e Hashem se comunica com ele através da sarça. E Hashem fala, ó, você vai para lá, você vai voltar para o Egito, eu quero que você traga o meu povo de volta, eu quero que você vai fazer isso. E Moisés ali, não estou muito afim, não quero. E por que você não quer? Porque eu acho, é porque o povo não vai acreditar em mim, né? O curioso é que logo depois que Moisés fala isso para Hashem, Hashem fala para ele, então faz o seguinte, põe a sua mão dentro da sua túnica, no seu peito, e tira. Então na hora que ele tirou, a mão dele estava branca, de leprosa, né? Tinha contraído Tzaraat. Por que Hashem fez isso? Não precisava para provar algo para Moisés. Hashem fez isso como um certo tipo de punição. Porque Moisés, quando falou que o povo não ia acreditar nele, Moisés estava julgando o povo de Israel. Moisés estava já pré-condicionando que o povo de Israel estava pré-condicionando ao povo de Israel a um estado completamente sem fé e desconhecido de Hashem. De uma forma indireta, Moisés não apenas julgou o povo, como também fez Lashon Hará, tá? Então, por ter falado o que falou contra Israel, ele ficou com lepra. Presta atenção. O que a gente entende daqui? Conforme falou pela mão de Moisés, não é a mão falando, mas seria conforme Hashem mostrou através da mão de Moisés. E o que Hashem mostrou, literalmente pela mão de Moisés, a lepra, a tzaraat, a qual ele contraiu porque falou o que não devia ter falado. Então, de uma certa forma, o que a gente pode entender? Que conforme Hashem, conforme Adonai o disse pela mão de Moisés, seria algo como conforme Hashem falou sobre Aharon através daquilo que aconteceu com a mão de Moisés, com a lepra. Então, Rashi conclui que falar sobre Aharon, que nesse caso ele define como desejar o seu lugar, a punição é com lepra. Tudo bem. É isso que diz o Rashi, é isso que diz Kliakar. Conseguimos, de certa forma, desvendar esse estranho versículo, mas ainda tem muitas dúvidas atrás dele, né? Porque ao mesmo tempo que Kliakar fala que é falar sobre Aharon, que foi o que Moisés fez para ter contraído lepra, Rashi diz que é desejar, é brigar pela vaga do sumo sacerdote. Então temos aqui uma suposta contradição entre esses dois. Um fala que é brigar pela vaga e o outro fala que é falar mal, né? Quem está com a razão? E além do mais, o que esse ensino tem a ver com o memorial? Que esse entendimento tem a ver com o memorial? E, no aspecto prático, o que a gente pode tirar dele? Né? O curioso é que não só esses grandes sábios comentam sobre essa estranha passagem, como a Guemará também, tá? A Guemará lá no Tratado do Sanhedrin 110a, capítulo 11, fala o seguinte: Moisés se levantou e tentou se entender com Datã e Abiram, mas eles não o deram ouvidos e continuaram causando brigas no acampamento. Reish Lakish disse: daqui aprendemos que não devemos persistir em brigas e discussões. Rav diz: qualquer um que persiste em brigas e discussões viola a proibição, conforme Adonai o disse pela mão de Moisés, ou falou pela mão de Moisés. Olha só. Rav Ashi disse: quem faz isso merece ser punido com lepra, pois, como está escrito, mão de Moisés.
A Torá deixa claro que o mesmo que aconteceu com a mão de Moisés, ficou leprosa, acontecerá com aquele que persiste em brigas e discussões. Agora a coisa começa a complicar, tá? Primeiro fala que a lepra, ela é causada, tá? Pelo desejar, brigar pela vaga de sumo sacerdote. Quem não merece essa vaga? Então vem Kliakar e fala que não, é quem fala mal. E agora vem a Guemará e chega na conclusão que quem fica com praga, com a lepra, é aquele que persiste em brigas e discussões, ou seja, aquele que gosta de brigar, aquele que gosta de debater, aquele que gosta de uma briguinha. Esse é o que merece a lepra. E como é que a Guemará confirma isso? Dizendo, né, que quem viola a proibição, conforme Adonai disse pela mão de Moisés. Tá? Que é exatamente o que a gente leu aqui. O que também é muito curioso, porque ele chama a expressão conforme Adonai, ou disse, ou falou pela mão de Moisés, como uma proibição. Horas, temos um grande problema aqui. Isso é uma expressão, não é uma proibição, né? Vamos olhar o começo do que ele fala? Ele fala que Moisés se levantou e tentou se entender com Datã e Abirá. Tá? Para quem não conhece o capítulo 16, antes que a terra se abrisse e engolisse esses dois indivíduos, Moisés saiu de seu lugar, saiu lá do centro do meio do acampamento e foi até a tenda desses dois homens, tá? Para tentar se reconciliar com eles, para tentar falar, olha, vocês precisam fazer chuva, vocês precisam... porque senão uma coisa muito ruim vai acontecer para vocês. E esses homens, ao invés de derem ouvidos a Moisés, não, fazer chuva não, eles saíram pelo acampamento quando viram Moisés e começaram a difamar Moisés, né? Então eles só não causaram a briga, mas também eles continuaram causando brigas no acampamento, né? Ao invés de eles derem ouvido para Moisés, não, fazer chuva e tal, eles continuaram espalhando boatos e agora na cara de Moisés, né? Então eles usam esse trecho, né, da mão de Moisés para explicar que quem causa briga sofre com lepra, né? Com tsarat. Mas isso é muito estranho, tá? Vamos tentar entender algumas coisas. A gente precisa começar a desvendar isso aqui. A Torá, tá? Ela possui 365 mitzvot proibitivas, tá? São aquelas que você não pode fazer. São aquelas que você é obrigado a dizer não. Por exemplo, não matar, não roubar, não se engajar em adultério. E toda vez que a Torá fala sobre o que não deve ser feito, toda vez que ela dá um mandamento negativo, uma mitzvah proibitiva, ela nunca cita exemplos. E nunca utiliza alguma forma comparativa para esclarecer o que ela está dizendo. Por exemplo, quando a Torá fala não matarás, ela não fala não matarás como Caim matou seu irmão. Quando ela fala não roubarás, ela não fala não roubarás como roubou a primeira geração. Ela simplesmente fala não roubarás. Ponto. Ela não tem o costume de fazer uma comparação quando ela impõe uma proibição. E o curioso, tá? Se a gente olha ali no versículo 4, 5, e se a gente leva em consideração agora que esse conforme Adonai falou pela mão de Moisés é uma proibição, segundo a Guemará, antes dessa frase, essa expressão está escrito como Korah e seu bando. Ou seja, isso é novo. Pela primeira vez em toda a Torá, primeira e única vez, uma mitzvah proibitiva, que a gente não sabe qual é ainda, ela é passada de uma forma comparativa. Seria como se Hashem estivesse falando, olha, conforme Adonai disse pela mão de Moisés, não façam isso, como fizeram Korah e seu bando. Isso não é um costume da Torá, né? Então, esse é o primeiro detalhe que a gente tem que pegar, tá?
E uma outra coisa que a gente também tem que levar em consideração é o que a Guemará fala sobre esse ato de persistir em discussões. Tá? O que a Guemará quer dizer com isso? Né? Isso significa algumas coisas. A primeira coisa é que o indivíduo ele tem que resolver os seus problemas com os seus próximos o quanto antes. Tá? Quanto mais uma pessoa tem uma discordância com alguém e briga e a coisa fica feia, quanto mais essa pessoa vai deixando o tempo passar, mais ela vai alongando a discussão. Tá? Isso é um problema. Ou aquele indivíduo que, por algum motivo, porque é uma pessoa esquentadinha, cabeça quente, gosta de discutir por nada. Qualquer coisinha já briga, já se altera, já quebra a casa, já joga as coisas. Né? Isso também inclui nessa proibição. E ela não visa só o agressor, mas ela também visa o agredido. Porque muitas vezes a pessoa está quieta, chega um agressor e começa uma discussão, e a pessoa que está sendo agredida, ela chega no seu limite de paciência e ela também estoura. Tá? Também é um problema, também está errado. Né? E também tem aqueles que, ao invés de deixar pra lá, esquecer e tal, depois que a discussão termina, depois que uma das partes pede desculpa tal, ela continua falando e continua falando e continua falando. São justamente essas coisas que a Guemará está mencionando. Que são punidas com lepra. Tá? Eu acho que muita gente se encaixa nisso, infelizmente. Né? Esse mandamento de não alongar uma briga, conforme descrito pela Guemará, é muito difícil, tá? Porque precisa de muito autocontrole, precisa de muito trabalho no caráter, né? Não é uma coisa que você consegue da noite pro dia. Agora, se a gente pega isso e olha para Korah, tá? Esse lance de esticar uma briga, de alongar uma discussão, e que a gente sabe que temos duas partes, temos o agressor e o agredido. É Korah o agressor ou o agredido? Sei que muitos vão falar, ele é o agressor, né? Ele agrediu Moisés, ele foi contra Moisés, mas na verdade Korah foi o agredido. Tá? O que ele fez contra Moisés foi apenas uma reação a uma ação. Ele não originou a ação em si. Tá? Para quem já estudou a história de Korah, quando ele se levanta contra Moisés, ele se levanta com base em algumas coisas que muita gente defende. Tá? Korah estava lutando pela democracia. Tá? Ele era contra um líder único com muito poder em suas mãos até o final da sua vida. Ele luta contra o nepotismo, porque ele não se conformava, como Aharon, Moisés escolheu o próprio irmão. Não é? Ele lutava em prol dos costumes, porque era costume da época que o primogênito fosse beneficiado. E no caso foram os levitas, independentes se eram primogênitos ou não. Então, o que Korah fez ao provocar essa rebelião foi, na verdade, uma resposta à agressão que ele estava, pelo menos na cabeça dele, sofrendo de Moisés. Tá? No mundinho que ele criou na cabeça dele, ele estava sendo agredido por Moisés, até que chegou no momento que ele perdeu a paciência, né? E ele contra-atacou. Ao invés de conversar com Moisés, de tentar chegar a um entendimento, ele alongou a discussão. Tá? Ele alongou o problema. Tá? Ok, então temos aqui analisado, temos aqui a lepra, tá? Que serve como punição para pessoas que falam mal, pessoas que estendem discussões e pessoas que desejam o cargo de sumo sacerdote. Então temos 3 opiniões aqui, né? E também vemos que Korah fez essas 3 coisas. Ele falou mal de Moisés, ele desejou o cargo de sacerdote e ele prolongou uma discussão. Contudo, ele nunca desenvolveu lepra.
Contudo, aquilo que a Torá fala, que foi conforme a mão de Hashem, a mão de Moisés, que se alude justamente a Tzeraat, não aconteceu com Korah. Contudo, a Torá também fala que sim, que não seja como Korah e seu bando. Ou seja, a Torá está falando sim que Korah teve lepra. Mas como Korah teve? Não está escrito isso. Está escrito que ele foi queimado depois que ele foi engolido pelo chão. O que está acontecendo aqui? Vamos ver mais 3 fontes. Vou pegar mais uma passagem na Guemará. Vou pegar uma passagem lá de Levítico, só que eu vou pegar em aramaico, tá? De Onkelos. E vou pegar uma passagem do Zohar. Vamos comparar as 3, ver o que a gente aprende. Está escrito o seguinte, lá na Guemará, tratado Nedarim 22b. Rabba bar Hav Huna disse aquele que se ira, tá? Que é aquele que estende discussão. Independente se é o agressor ou o agredido, mostra que a Shekinah lhe deixou. Ou seja, a Guemará está falando que quando uma pessoa ela é uma pessoa agressiva, uma pessoa irada, uma pessoa nervosa, uma pessoa que estende discussão e tudo aquilo que eu já falei para vocês, quando a pessoa comete isso, a Shekinah deixa ela. Tá? Ela perde o contato com a Shekinah, perde o contato com a luz divina. Aí vem um Kelos e pega a passagem lá em Levítico 14:2, tá? Tá escrito assim, bem o comecinho. Essa é a Torá do Metzorá. Tá? Metzorá é aquele que contraiu Tzaraat, é o leproso. Essa é a Torá do leproso. O interessante é que em aramaico, a palavra Metzorá foi traduzida como Tzgirá. Tzgirá em aramaico significa confinado, né? Significa confinado. Então, o Metzorá, o leproso, né, em aramaico, ele é chamado como confinado. Mas o que tem a ver um leproso com um confinado? Aí entra o Zohar. E o Zohar vai começar a esclarecer esse problema. Então tá lá, o Zohar HaKadosh, lá 3, 4, 6a, tá escrito o seguinte. O que significa chamar o Metzorá como confinado? Isso significa que ele está confinado do acampamento, o lugar da Shekinah. Isso porque sobre si não há mais a luz. Olha só. O que significa, nesse caso, ser leproso? Não é a hanseníase, não é a doença física, não é aquilo que acontecia com as pessoas lá no deserto. O Metzorá aqui, que contraiu Tzaraat, ele tem uma segunda conotação. Ele é uma pessoa, você veja, o Metzorá, ele necessariamente fazia parte do povo de Israel. Um povo que supostamente estava ligado à luz. E essa luz residia no acampamento. Uma pessoa que pegava Tzaraat, ele era obrigado a sair do acampamento, ele era confinado do lado de fora do acampamento. Ou seja, ele ficava fora da luz, por assim dizer, ele ficava longe da Shekinah. O Metzorá, nesse caso, é aquele que um dia teve a luz e perdeu ela. Não é a doença física. Sacaram? É um segredo espiritual que nós temos aqui. Ou seja, tem 3 opiniões distintas, mas elas se ligam. Através do Ló, no lugar do Eilav. Um fala que falar mal causa desconexão com a luz, que seria a lepra. Outro fala que desejar o cargo de sumo sacerdote faz desconexão com a luz. E por último, aquele que prolonga a briga. Como não está Eilav, mas como está Ló, sobre Aharon, quer dizer que sobre Aharon houve esses 3 problemas. E são esses 3 problemas juntos que, na verdade, tornam uma pessoa um Metzorá. Ou seja, tornam uma pessoa que tem um contato com o espiritual em alguém praticamente morto, um ser humano ordinário. Quando uma pessoa perde esse contato com a luz, ela se torna um ser humano ordinário. Um ser humano que vive por estar vivo.
que segue os seus instintos, que gosta de comer, beber, dormir e se procriar. Que o objetivo de vida dele é o que vai tomar amanhã no café. Que é trabalhar, trabalhar, trabalhar e morrer. Esse é o ser humano ordinário, o cara que vive pelos seus instintos. Né? E esse não é o homem de Torá. Esse não é o homem de Torá. Então, perder o contato com a luz divina é, de alguma forma, voltar ao estado onde os instintos se tornam muito fortes, porque não há mais uma conexão com o espiritual. Os milagres deixam de acontecer, as bênçãos deixam de vir, e a pessoa vive à mercê da sorte e das coincidências. Né? Então, como evitar isso? Ah, não matar, não roubar. Verdade. Mas isso são coisas óbvias. Tem um problema que está exatamente aqui na nossa frente que impede que muita gente se eleve espiritualmente. Que impede que muita gente atinja a verdadeira luz. Se a gente junta os três problemas, os três comentários, que estão todos afixados, escondidos em uma pessoa só, que é Aharon, que não está os disse, mas está o disse, isso significa que esse o é a proibição. Então, são três partes que formam uma só. Então, na verdade, esse o, conforme o falou Adonai, esse o, ele na verdade não é Aharon. Ele é justamente o pecado. Ele é justamente o erro que faz uma pessoa igual à mão de Moisés, leprosa, que significa desconectada da luz. Então esse o não é Aharon. É o pecado. E como está no singular, não podemos definir como três pecados. Lashon Hara, desejar o sumo sacerdote e prolongar a briga. Mas é uma coisa só. Ou seja, o que causa lepra? É o homem, um indivíduo, uma pessoa, que deseja algo que não lhe pertence, que nem Korah desejou o sumo sacerdócio, não pertence a ele. Ou seja, cobiça. E para que atinja o seu objetivo, para que ele conquiste aquilo que não lhe pertence, ele vai usar da única arma que ele pode usar, a fala. Então ele vai levantar, ele vai usar palavras, pode ser palavras boas, para convencer o dono daquela posse que ele tanto deseja para vender-lhe ou dar-lhe, ou ele vai utilizar a sua fala para criar confusões e brigas, até que o dono desse item, ou deste cargo, porque também pode ser um cargo numa empresa, por exemplo, seja destituído. Isso é fantástico. O que a gente mais vê muito hoje nas empresas? É o indivíduo que está aqui, desejar a vaga do indivíduo que está aqui, e o que ele faz? Ele começa a falar mal, começa a falar, olha, começa a levantar mentira, falso testemunho, ele mentiu, ele roubou, e começa a gerar briga, começa a gerar discussão, até que ele consegue derrubar esse indivíduo da empresa, ele é mandado embora, e esse aqui ele sobe de cargo. O que esse cara fez? Primeiro que ele desejou algo que não era dele. Segundo, para atingir esse algo, ele usou da maledicência. E terceiro, ele, com a maledicência, gerou brigas. Isso é um pecado só. Isso é uma coisa só. E é esse esse é o law que Hashem está dizendo. É esse o erro que a Guemará chama como mandamento proibitivo. Então o ele não se refere necessariamente a Aharon. Da forma superficial, pelo comentário de Rashi, sim. Mas pelo segredo da Torá, ele está associado a esse pecado. E é um pecado proibitivo. Não faça isso. Não faça isso. E a Torá usa como Korah e seu bando. É o único lugar que a Torá usa exemplo, um mandamento negativo, utilizando de um exemplo comparativo. E por que a Torá fez isso? Para que nós possamos entender que ali há algo oculto. Korah, ele teve lepra antes de ser destruído. Mas não foi essa lepra física que afastava do acampamento.
que aconteceu com Korach e seu bando? Eles foram completamente destituídos da luz divina. E por causa disso, não abriram os olhos para a necessidade de chuva e foram destruídos. Então, sim, está certo, Korach teve lepra. E isso tudo, segundo Hashem, que devia ser um memorial. Agora a gente entendeu. O memorial que Hashem diz, ele não é aquele memorial que a gente imagina de placas batidas de cobre, presas no altar, para que as pessoas olhem e lembrem, olha, Korach foi engolido pela terra. Aquilo servia para mostrar para as pessoas que a cobiça, quando gera, quando leva a pessoa a fazer Lashon Hará com o intuito de causar brigas, aquele altar que representa o perdão e a presença divina será automaticamente desconectado da vida dessa pessoa. Não adianta falar que eu não mato, eu não roubo, faço de tzedakah, observo o Shabbos, observo os Hagim, rezo. Bacana. Legal. Cobiçou? Que é uma coisa muito fácil de fazer, uma coisa interna. Falou alguma coisa motivado pela sua cobiça, que acabou gerando alguma discussão? Cara, você acabou de jogar tudo por terra. Todas as mitzvot que você criou até agora. Korach fez isso. Korach, ele era um dos homens que carregava a arca. Ele fazia mitzvot enormes. Enormes. E nenhuma dessas mitzvot que ele fazia salvou ele. A gente tem que pensar nisso. A questão da Torá não é observar o Shabbat, observar o Sargim, comer kasher. Claro, a Torá manda, a gente tem que fazer isso. Mas tudo isso ele se torna realmente válido quando a gente entende o verdadeiro intuito, a verdadeira expectativa da Torá, que se chama caráter. Se nós não mudarmos o nosso caráter através dos mandamentos da Torá, se os mandamentos da Torá não servirem para transformar os nossos subconscientes, os quais influenciam o nosso consciente, para que nossas ações sejam regidas, cara, tudo não vai passar de hipocrisia. Você vai ser um Korach. Você vai carregar a arca e isso não vai lhe garantir mérito algum. Isso é impressionante. Caráter é uma coisa vital na Torá. A forma como você lida com o mundo e principalmente com o próximo, para Hashem, é muito mais importante do que a forma como você lida com ele. Ele, Hashem. Tá? Os mandamentos entre homem e seu próximo para Hashem são muito mais importantes que os mandamentos entre homem e Hashem. Se a gente não pega a Torá e não dá o primeiro passo, que é permitir que ela transforme o nosso caráter, transforme o nosso comportamento, muito do que ela representa perde o sentido. Por isso que a gente vê muitas pessoas fazendo muitas mitzvot e passando por problemas que não precisavam passar. Por exemplo, perda de emprego. Algumas passam fome, não tem dinheiro para nada. Mas, pô, a pessoa precisava muito Torá, faz ser da cara. E o caráter. É isso que é o memorial de Hashem. Lembre-se, Torá é importante, mitzvot é importante. Mas elas, primordialmente, têm que mudar o seu caráter. E elas vão se tornar fortes, concisas e eficazes, ou seja, elas vão te ligar à luz no momento que você mudar o seu caráter. Pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ajuda a gente aí. Eu desejo a todos Shavuot Tov e até uma próxima aula.